Estamos começando a aula novamente. Senhores, começando a segunda etapa. Vamos compartilhar aqui. Então, eu estava começando a fazer aqui, mas eu parei porque eu acho que é importante a gente, deixa eu aumentar um pouquinho, para que vocês possam enxergar melhor. Olha só aqui, gente. Esse teste do terceiro exercício diz o seguinte: quantos mols, meu Deus do céu, né? Deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não consigo. Mas tudo bem. Quantos mols de ferro estão representados na expressão 2Fe4 FeCN? Aqui tem um. Ele fecha aqui, tá, gente? Aqui, né? Ah, não, esse aqui não. Lápis. Ele fecha aqui, tem um parênteses aqui, ó. Eu vou tirar esse parênteses, não tá bom, mas ele tem, eu só tô fazendo aqui, tentando fazer um parênteses aqui, ó. Tem um parênteses aqui, tá? O CN fica dentro do parênteses. Quantos mols de ferro estão representados na expressão 2Fe4 FCN6,3, retirado de uma equação balanceada? Veja bem o seguinte, gente. Lembrando que o componente, a substância é o azul da Prússia, é um corante. A substância é essa aqui, ó. Fe4 FeCN6,3. Então, se você tem dúvida, quando tem esse número aqui na frente de todos, esse 2 está multiplicando todos os átomos. Todos os átomos. Então, para eu saber a massa molar, ou seja, a massa dessa massa molecular aqui, né? Posso ser mais massa molecular dessa substância. Se você tem alguma dúvida, você tira esse 2 e você vai calcular a massa desses átomos e depois multiplica por 2. Eu vou deixar aqui porque ele está lá, mas por questões mesmo didáticas. Veja. Aliás, vou deixar sem, por questões didáticas. Depois a gente multiplica por 2, tá? Então eu vou colocar isso aqui, ó. 2, vou afastar, vou colocar um vou deixar bem afastado aqui, vou colocar um colchete aqui, vou deixar bem afastado aqui, vou colocar um colchete aqui. Para depois a gente saber que nós temos que multiplicar, tá? Por 2. E vamos trabalhar só com esse aqui dentro. Depois a gente multiplica por 2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o 2, o colchete, e vamos contar aqui quantidade de ferros. Eu vou pegar a massa atômica do ferro depois. A massa molar do ferro depois. Quantos átomos de ferro você enxerga aqui, ó? Você enxerga 4 átomos, porque está aqui. E você, se você não tiver muito cuidado, você vai enxergar mais um átomo de ferro aqui. Mas na verdade, aonde eu estou aqui, né, apontando, cadê? Me dar aqui o lápis. Aonde você está vendo esse ferro aqui, este ferro, na verdade, representa 3 ferros, por causa desse número 3 aqui, ó. E esse 3 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, ó. Todo mundo. Até aqui só. Né? Até aqui. Esse ferro 4 aqui não. Bem, então, veja, se esse 3 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, significa que eu tenho 3 ferros com mais 4 ferros. 7 ferros. Então, eu tenho aqui 7 ferros vezes a massa molar do ferro, que nós já vamos encontrar na tabela periódica. Mais a massa do carbono. Ó, está multiplicado por 3. 3 vezes a massa do carbono. Mais a massa do nitrogênio. Ó, aqui, só um minutinho. Só um minutinho que está errado. Ainda assim está errado do carbono. Espera aí. Deixa eu fazer aqui uma correção que está errada. Volta aqui. Por que está errado a do carbono? Não é 3. Porque esse 6 está multiplicando aqui, ó. Esses dois aqui, ó.
Então, a gente conta, o correto é a gente contar de dentro para fora para não errar. Eu estou contando de fora para dentro, por isso que a gente erra. Se eu contar de dentro para fora, carbono, eu tenho 6 carbonos, só que eu tenho 3 aqui multiplicando. Então, na verdade, são 6 carbonos vezes 3, 18 carbonos. 18 carbonos. Eu tenho 6 nitrogênios vezes 3, 18 nitrogênios. 18 vezes a massa de nitrogênio. Vamos ver aqui, eu vou contar de fora, ó, de dentro para fora. Ferro. O ferro não está aqui dentro, então não é 6. Tem um ferro, só que aqui são 3. Então são 3 ferros mais esses 4 que estão aqui fora. 7 ferros. Agora eu vou multiplicar todos esses por 2. Todos esses por 2. Então, por 2 vai ser 14 vezes a massa de ferro mais 36 vezes a massa de carbono mais 18 vezes 2, 36 a massa de nitrogênio. Muito bem. Agora eu vou pegar 14 vezes a massa de ferro. E o PAC. Ferro. Aqui a gente está pegando a massa. Massa atômica. 55,85. 55,85 gramas por mol. Mais 36 vezes a massa do carbono. Opa. A massa do carbono. Massa do carbono. Vamos lá pro carbono, né? Carbono 12 gramas por mol, mais 36 vezes a massa do nitrogênio. O nitrogênio está aqui. Eu fui rápido, né? 12 aqui, ó, a massa do carbono, e do nitrogênio, 14. 14 gramas por mol. Agora vamos fazer a conta. 14 vezes 55,85, mais 36 vezes 12, mais 36 vezes 14, 1.717. É isso aí, 1.717,9 gramas por mol. Então, essa é a massa é a massa molecular desse composto. Deixa eu afastar um pouquinho. Nós não acabamos, não. Isso aqui eu tô só. A gente só tá fazendo. Enfim. Entendeu? Tá fazendo um raciocínio aqui. Cadê o pessoal? Tudo bem aí, gente? Vocês entenderam? Meus filhos, entenderam aí? Eu não sei se o delay, se vocês estão me deixando no vácuo, é o delay de falar sim. Você tá entendendo? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Então, aqui eu só achei a fórmula, a massa molecular. Agora, veja bem o seguinte, gente. Ele está perguntando para mim, ó, quantos mols de ferro estão representados nessa fórmula? Quantos mols de ferro? Ó, olha só como são as coisas, hein? Você está vendo que eu tenho 14 átomos de ferro lá. 14 átomos de ferro. 14 átomos de ferro, né? Então, olha só como são as coisas.
Nessa, eu vou escrever aqui. Quantos mols tem uma relação? Então, deixa eu pensar aqui como que eu vou explicar aqui para vocês. Pra não confundir a cabeça de vocês. Mil setecentos e 17,9 gramas dessa coisa gigantesca tem é isso daqui, ó. Não é isso daqui, não. Não é esse daqui, não. A gente está falando, sabe, da questão de quantos átomos de mols de ferro tem aqui, ó. A gente sabe que 1 mol de ferro tem 55,85 gramas. Beleza? 14 vezes 585. 781,9 gramas de ferro quanto representaria isso em mols? Você vai falar assim, nossa, que coisa idiota. O que que eu fiz? Como que eu cheguei a esse número aqui? Eu peguei 14 vezes isso aqui. Que eu tenho 14 átomos. X. Claro que vai dar 14 mols. Ah, não estou entendendo porque você fez isso. É só para te dizer o seguinte, para te mostrar o seguinte. Quando a gente conta esses números de átomos aqui, nós estamos contando o número de átomos. Mas como a relação da unidade de massa atômica, porque esse 55,85, isso aqui é a unidade, isso aqui é a massa atômica, é a massa de um átomo, que corresponde à massa molar também, que é gramas por mol. Eu tenho 14 átomos. Cada átomo desse tem essa massa molar. Se eu multiplicar por 14, eu tenho a massa de ferro, né, desses 14. Então, se um mol de ferro tem essa massa, 14, claro que só pode ter essa massa. Ou seja, o mesmo número de átomos, isso aqui está sendo para mostrar o seguinte: o mesmo número de átomos que você tem aqui no componente, você pode estabelecer em relação a mol. Eu estou falando o seguinte: se você escrever aqui, se você escrever 1 mol desse composto contém 14 mols de ferro,
você também pode falar que um, uma molécula desse composto, aliás, na verdade aqui eu tenho que usar tudo, né? Esse 2 aqui, ó, esse 2 eu estou juntando com a molécula, porque a molécula não tem esse 2 não. Eu estou levando em consideração 2 junto, tá? Porque se eu não levar esse número 2 aqui, o que eu vou escrever agora fica diferente. Ficaria igual, ou teria, 14 átomos de ferro. Uma molécula dessa aqui tem 14 átomos de ferro, 1 mol de moléculas tem 14 mols de ferro. Por que eu estou falando desse número de 2 aqui? Porque esse 2 pode ser interpretado, por exemplo, como sendo 2 mols, porque a molécula é isso. Aqui eu teria 2 mols de molécula, ou 2 moléculas. Tudo bem? Por isso que eu estou falando isso. Eu poderia tirar esse 2 e falar assim, ó, 2 moléculas dessa daqui, significa que eu estou multiplicando essa molécula por 2. Cadê vocês? Entenderam aí? Entenderam, gente? Então isso aqui é básico, isso aqui é... Esse exercício é só para a gente aprender a olhar a fórmula e determinar um número de átomos. Saia de dentro para fora que a gente erra menos. Acabamos os exercícios, nós vamos fazer os exercícios da prova. Acho que a gente pode conversar da prova antes de fazer a prova. Nós precisamos fazer a segunda prova. Eu vou colocar aqui. Eu vou abrir até o planejamento para a gente ver quando que estava previsto as provas. Aqui, planejamento após pandemia. A prova estava marcada, a segunda prova, para dia 14 de agosto, ou seja, já passou faz tempo, né? Era para ser semana passada. Veja bem, eu queria verificar com vocês se nós poderíamos fazer essa prova dia 4. Aí vocês que me falam, dia 4, acho que semana que vem não, vou deixar assustar. Dia 4 ou mais tardar, porque tem a terceira prova também, senão vai encavalar, hein? Ou mais tardar dia 11 de setembro. Mas depois vai encavalar, porque nós vamos chegar aqui nos finalmente, aqui, ó, no final de setembro, inicialzinho de outubro. Né? O que vocês me dizem? Vocês querem, acho que é uma data razoável? A gente está aqui dia 21, ou dia 4, ou dia 11. Lembrando que dia 11 tem quase um mês, ó. Uma, duas, quase um mês. 3 semanas. Só que em 3 semanas eu já vou estar quase terminando o último tópico. E aí a segunda prova, a última prova vai acontecer aqui e tem a apresentação também. Que vocês me... Cadê vocês? Ops. O que vocês me dizem? Poderia ser dia 4? Vocês têm acordo aí com vocês para ser dia 4 de setembro? Ei, André, pode falar. Não, apresentação não. Eu falei apresentação? Não, é a avaliação. Apresentação é mais no final. Mais no final, não é agora não. Estou falando da segunda avaliação, da segunda prova. Se nós pudermos fazer a segunda prova, dia 4 de setembro. Aqui, ó. 4, aqui, ó. Sem ser semana que vem, na outra. 4 de setembro. Teria 15 dias. Ou dia 11. Lembrando que dia 11 são 3 semanas, e 3 semanas. Não é dia 11, na verdade. Me desculpe, né?
Eu quero fazer o mesmo sistema que vocês. Não vai ser na sexta-feira, não. Ou, senão eu vou deixar vocês loucos, né? Na primeira prova que eu dei para vocês, nós fizemos o seguinte: nós fizemos dia 7, eu acho que foi dia 7 de julho, se eu não me engano. Se eu não me engano. Não, foi dia 11 de julho. Foi no sábado e eu dei para vocês ficar até. Vou fazer a mesma coisa. Vou dar 14 horas. Começa às 9 e vai até às 11 horas. E aí vocês fizeram no sábado, foi dia 11. Nós estamos dia 21. Então a prova, como tem gente que trabalha, vocês, mesma coisa. Seria dia 29, desculpe. Seria dia 5, no sábado, das 9 até as 11 horas da noite. Não dia 4, não, dia 5. Eu vou fazer, vocês vão fazer isso aí na casa de vocês. Cadê vocês aí? Ou, exatamente, ou dia 12. Aí eu preciso entrar em acordo com vocês aí. O que vocês preferem? Votação, please. 5 ou 2. Lembrando que não tem problema dia 12, vai ficar muito próximo lá, né? Do final das coisas. Podemos fechar dia 5? Deixa eu ver quantos 5 tem aqui. Que a gente tem 11 pessoas, tirando eu, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Melhor. Mas o melhor, Guilherme, melhor é sábado que tem mais tempo. Se eu deixar vocês fazendo na sexta-feira, não tem como deixar 14, tá entendendo? Eu vou dar aula no dia 4. Aí, como que fala? Fica. Mas aí eu vou. Se vocês têm alguma dúvida, você tá entendendo? Vocês podem. Eu não vou responder pra vocês, não, hein? Eu vou tirar dúvidas. Teve gente que mandou coisa pra mim, perguntando algumas coisas. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais dois, mas aqui já tem a maioria. Vamos fechar então a prova para o dia 5, beleza? Sem ser esse sábado, no. Vou colocar aqui, né? Aqui, ó, a prova. Tem mais, um pouquinho mais de 15 dias. 15 dias. Para poder estudar para a prova. O que vai cair para a prova? A prova vai ser em casa. Vai cair o tópico 3 e o tópico 4. Tópico 3, o tópico 4 que a gente está vendo agora, essas questões de mols e propriedades de substâncias químicas. E o 3, ligações químicas. Nós vamos ver aqui, vamos fazer os exercícios agora para vocês entenderem e verificar como que eu fiz essa segunda avaliação. Podemos ir lá fazer a prova? Podemos? Vamos. Vamos fechar isso. Vamos fechar uma tabela. Isso aqui a gente pode deixar aqui. E deixa eu pegar. Oi, pode falar. É tópico 3 e 4? 3 e 4. Isso, é. Tópico 3 e 4. O 3 é ligações químicas e o 4 é sobre propriedades, classificações e propriedades das substâncias. Vou colocar aqui a segunda. Tem que mostrar para vocês, né? Vocês não vê, não. Uma prova de 2017. Eu já coloquei lá no acadêmico. Tá aqui, ó. Vamos fazer esse primeiro exercício aqui. A figura abaixo representa a cela unitária do óxido de titânio. Dê o número de coordenação do titânio, o número de cátions, número de coordenação do titânio, o número de cátions do titânio 4+, e do ânion O2-, presente no retículo.
e a proporção mínima entre os íons titânio 4+, e O2- na célula unitária. Então, veja bem o seguinte. Primeiro que a gente tem que olhar aqui a célula, tem que entender o que está acontecendo nessa célula unitária aqui. Vamos resolver aqui a resolução da prova. Está aqui. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Esta aqui, esta e esta, elas estão encostadas na superfície. Encostadas na superfície. Essas aqui e essas aqui estão dentro do cubo. Inteiramente dentro do cubo. Então eu precisava falar isso. Esta e esta estão na face, estão encostados na face do cubo. Muito bem. Então você veja bem, aqui vem reto, aqui na superfície, eles estão encostados, a bola está encostada aqui, metade está na superfície, e depois eles curvam para se cruzar e novamente passar aqui, né, reto. Você vê que não é um negócio que... Essa curvatura, existe uma curvatura mais ou menos nessa região aqui, né? Eu sei que é difícil, tá? Por isso que eu estou falando e na prova eu preciso falar, né? Se tiver alguma dúvida, eu preciso escrever alguma coisa, como a prova é de distância, eu teria que escrever. Considere, eu escreveria, tá? Pra vocês entenderem. Considere, eu marcaria, por exemplo. Considere que as bolas vermelhas estejam encostadas na face. Beleza? Considere que as bolas não marcadas estão totalmente dentro do cubo. Aí, vamos fazer a conta. Vamos fazer aqui a conta, então. Bem, vamos fazer as considerações para os átomos de oxigênio. Bem, para a questão dos átomos do oxigênio, nós vamos levar em consideração, em primeiro lugar, os átomos de oxigênio que estão na face. Veja, você tem 4 átomos que estão na face. Na face, nós vimos que esses átomos que estão na face, eles contribuem com outra célula unitária. Então, se ele contribui com outra célula unitária, nós multiplicamos por 1/2. Por que a gente multiplica por 1/2? Porque cada um desses átomos está sendo compartilhado com 2 células unitárias. E aí você teria, então, aqui 2 átomos de oxigênio. Oh, meu filho. Deixa eu diminuir um pouquinho, tá grande. 2 átomos de oxigênio. Muito bem. Você ainda tem átomos de oxigênio que estão dentro. Eu tenho 2 átomos no interior. Vezes 1, porque se ele está no interior, ele não vai ser compartilhado com mais ninguém. Então eu tenho 2 átomos de oxigênio. Ou O2-, né? Ai, meu filho. Aqui eu tenho que fazer uma conta. Eu tenho que verificar o total de átomos, então, de oxigênio. Vou colocar uma régua aqui. Total de átomos de O2- vai ser igual a 4 átomos. Então, vou considerar agora o titânio. Titânio.
Nessa consideração do titânio, nós vamos considerar primeiro aqueles que estão aqui no vértice. Nós temos 8 átomos de titânio, 4 mais, que estão nos vértices do retículo. E cada um desses átomos que estão, ou desses íons que estão no retículo, eles contribuem com 8, cada um destas bolinhas amarelas que estão no vértice. Cada um dessas bolinhas amarelas que estão no vértice contribuem com 1/8, ou seja, contribui com 8 outros retículos. 8 outros retículos. Como eles contribuem com outros 8 retículos, nós temos que multiplicar por 1/8. E isso aí representaria um átomo de titânio. 4 mais, ou íon 4 mais. Horrível, né? Eu vou até melhorar isso, porque na verdade são íons, não são átomos, né? Íons. 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 Quatro íons O2 menos. Aqui é a mesma coisa. Íons. Um íon. Depois eu tenho um íon titânio que está aqui. Um íon titânio 4 mais. Que está dentro. Se ele está dentro, ele é inteiro, não vai ser dividido com ninguém. Então aí você vai ter um íon de titânio 4 mais. Vou passar também a régua aqui. E aí eu vou somar esses dois aqui, que serão 2 íons titânio 4 mais. E aí você tem essa relação. Que relação? 4 íons titânio, 4 íons O2 menos. Começar pelo cátion. 2 íons titânio 4 mais. E 4 íons O2 menos. Muito bem. Quer dizer, se nós fôssemos fazer uma representação aqui, nós colocaríamos assim: titânio 2 O4. Isso aqui. E isso aqui. Beleza? Só que ele está querendo fazer uma representação mínima. Uma representação mínima, para nós fazermos aqui, nós vamos pegar o menor número, o elemento que tem a menor quantidade de átomos, que é o titânio, e nós vamos dividir então aqui essa quantidade de átomos por 2. Por que eu estou dividindo aqui? Dividir por 2. Estou dividindo por 2 porque 2 é a quantidade mínima de átomos que eu tenho aqui. Eu estou pegando o mínimo divisor comum aqui, não o máximo, mínimo divisor comum.
Na verdade é o máximo divisor. Aí pega o máximo divisor comum, vai ser titânio O2. Ou seja, eu peguei esse número 2, dividi esse 4. E essa aqui é a representação mínima, né? Deixa eu ver, isso aqui é o número, é a proporção mínima, entre os íons. É isso aí. Então, essa aqui, titânio 2, é a proporção mínima entre os íons, ou é a representação da proporção mínima entre os íons. Ele perguntou uma outra coisa aqui, olha. Dá o número de coordenação do titânio. Titânio, o número de coordenação representa o número dos contraíons. O número de coordenação é o número de contraíons que estão ao redor do titânio, para poder evitar a energia repulsiva que existe entre os outros titânios que estão em torno do titânio que está central aqui. Quem está evitando e reduzindo essa energia repulsiva são justamente os oxigênios. Então eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o número de coordenação do titânio é igual a 6. Ah, o que é número de coordenação? Número de contraíons que estão em torno de um determinado íon. Então a gente já respondeu o número de coordenação, o número de cátions T+, do titânio 4+, do ânion O2-, e a proporção mínima da célula unitária. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Dúvidas nessa questão? Moçada, vocês estão aí? Beleza. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, segunda questão. Escreva a estrutura de Lewis para os para o composto IFS5 e dê a carga formal de cada átomo. Utilizando a estrutura de Lewis e a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, preveja a forma geométrica das duas moléculas. É que aqui tinha duas moléculas, tá? Eu tirei das duas e coloquei uma só. Preveja a forma geométrica de uma das moléculas, informando o número estérico do átomo central. O que é o número estérico? O número de átomos que estão em torno do átomo central. Então vamos primeiro fazer a estrutura de Lewis. Como que a gente vai fazer? Nós temos a molécula aqui que é o IF5. Nós vamos pegar, aqui já tem o número atômico do iodo e do flúor. Então, o flúor tem um Z que é igual a 9. Tem um Z que é igual a 9. E aí a gente vai fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2, 2p4, 5. 5, 7, 9. Vamos pegar aqui o iodo. 53.
iodo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Agora começa a ter problemas. Deixa eu pegar também, abrir aqui a aula que vamos pegar o diagrama de Linus Pauling. Acho que Linus Pauling. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui, né? Só um minutinho, tá, gente? Ah, não tá aqui não. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Ele tá mais pra... Eu acho que ele inclusive tá na primeira aula. Aqui. Misericórdia. Deixa eu apagar isso que eu não preciso disso. Esse aqui pode, que eu não sei se eu vou usar. Isso aqui também. Vamos deixar a segunda prova aqui próximo. Deixa eu ver isso aqui. Aqui é a terceira prova. Isso aqui eu posso fechar porque eu já estou com a outra prova aqui. Solução da prova. Aqui. Pronto. Isso aqui, vamos salvar aqui. Vou fechar isso. Só um minutinho, gente, que eu tô tentando deixar um pouco mais fácil para mim aqui. Deixa eu ver aqui. 3D, 4, 4S, 3D, 4P, 5S, 5S2, 4D, 5P e 6S. 5P, 6S. Vamos ver aqui. 53. 10, 20, 30, 40, 46, 47, 48, 54. 10, 20, 30, 40, 53. 10, 10, 20, 30, 40, 40, 46, 46, 51, 53. É isso daí. Vamos colocar aqui.
Só um momento, estamos fazendo a distribuição aqui para podermos continuar a fazer o exercício. Isso aí faz parte da resolução que você precisa fazer a distribuição correta, senão não tem jeito. Aliás, a gente sabe que na primeira prova nós pecamos em algumas coisas por causa da distribuição eletrônica. Veja, aqui a camada de valência no N igual a 2, você tem o flúor com 7 elétrons, e o iodo você tem na camada de valência 5 com 7 elétrons. Então eles vão compartilhar elétrons, beleza? Vamos fazer as contas aqui, ó. Vamos fazer as contas. Quantos elétrons nós temos? Então aqui nós temos 7 elétrons na camada de valência. Os compartilhamentos são sempre com os elétrons da camada de valência, vezes o total de átomos, um átomo. Então, isso aqui dá 7 átomos. Depois, nós temos Depois nós temos 7 átomos, desculpe, 7 elétrons na camada de valência, que é essa aqui, a camada de valência. Cadê? Nós temos aqui, ó, o camada 5s, 4p. Essa aqui é a camada de valência, 7 elétrons. 7 elétrons vezes 5 átomos de iodo. E aqui foram 1 átomo de flúor. 35 átomos de iodo. Átomos. Ah, meu Deus. 35 elétrons. E aqui 7 elétrons. E nós vamos somar. Aliás, não preciso nem. É aqui. Somar esse total de elétrons. Isso aqui vai dar 40 e 42 elétrons. O que nós estamos determinando aqui? O número de elétrons que a gente pode envolver para construir a estrutura de Lewis. Beleza? Uma outra questão que a gente precisa fazer é o cálculo de Clark. Como que é o cálculo de Clark? O cálculo de Clark é uma fórmula 6y mais 2, onde y é o total de átomos, desconsiderando o átomo de hidrogênio. Aqui não tem hidrogênio. Então a gente vai somar 6 átomos. 6 vezes 6 mais 2. 38 átomos. Beleza? 38 átomos. Aí nós vamos comparar o seguinte: o número de elétrons, que aqui nesse caso são 42 elétrons, que é menor do que o número de Clark. Quando isso acontece, isso é indicativo de que todos os átomos seguem a regra do octeto. Indicativo que todos os átomos seguem a regra do octeto. Se todos os átomos seguem a regra do octeto, o que nós vamos fazer? Vamos colocar... Gente, eu estou achando que eu estou fazendo alguma coisa errada. E estou mesmo. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Vocês não escreveram nada, né? Estou fazendo conta lá errada lá de átomos, os senhores estão tudo quietinho, né? Ah, meus filhos. Tá errado aqui. A molécula é IF5.
Eu não tenho um átomo de flúor, eu tenho 5 átomos de flúor. E eu tenho 35 elétrons aqui no flúor. E um átomo de iodo. E aqui então tem 7 átomos de iodo. Na verdade, a conta vai dar igual. Mas aqui estava errado. Aqui a conta vai ser 42 elétrons mesmo. Aqui está certo também. E aqui o raciocínio também está certo. Então agora eu vou ter que pegar o átomo central. O átomo central é o iodo. Então eu tenho o iodo como elemento central. E eu tenho um 5, absolutamente 5 5 átomos de flúor para fazer a distribuição. Vou fazer a distribuição aqui, olha. Vou colocar. Opa. Tá muito grande. Tá... Deixa eu ver como que eu faço para diminuir isso. Uma. Uma, duas. Duas. Três. Tem jeito não, vai ficar grande os elétrons mesmo, tá? Vai ficar grande os elétrons porque não estou conseguindo fazer pequenininho. Outra aqui. Outra aqui. Deixa eu aumentar o tamanho, que assim... Vou aumentar o tamanho do iodo aqui. Tá aqui o iodo. E aí eu vou colocar mais aqui em cima e aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o flúor. 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 Professor, Oi. Pode falar. ali no número de Clark, 42 é maior que 38. Por que dizer que ele é menor que o número de Clark? Ah, é, gente. Oh, meu Deus. Obrigado. É verdade. Porque simplesmente seu professor tá com problema de cabeça. É maior, não menor. Quando é maior, não. Quando é maior é o contrário. Significa indicativo de calma aí. Vamos pegar os pais dos burros. É muita decoreba, gente. Meu Deus. É aqui. Clark. Acho que não está aqui. Está aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar o resumo de tudo. Aqui. Deixa eu aumentar aqui. Tá amarelo, né? Não tá bom para você escrever. Quando o número de elétrons é maior do que o número de Clark, o átomo central tem uma camada de valência expandida. Então, eu ia escrever certo. Então, quando o número de elétrons é maior do que o número de Clark, é indicativo de camada de valência estendida. O que significa isso?
Então, se esse número, o número de elétrons é menor que o número de Clarke, a regra do octeto é completa. Se o número de elétrons é maior do que o número de Clarke, é indicativo de que tem extensão da camada de valência. E se for igual, significa que você tem. Deixa eu ver, não, eu acho que inclusive. Deixa eu ler de novo aqui. Porque são 3 as possibilidades. Não vou ficar falando besteira. Deixa eu ver aqui. É isso daí mesmo. Quando é igual. Exatamente. Quando é igual o número. Desculpa aí, gente, que é muito decorado, hein? Quando esse número de elétrons é igual ao número de Clarke, significa que você tem os elementos químicos que estão se ligando, eles possuem e atendem à regra do octeto, quando for igual. Quando o número, como esse aqui, é maior do que o número de elétrons é maior do que o número de Clarke, é indicativo da camada de valência estar estendida. Quando esse número é menor em relação de elétrons é menor do que o número de Clarke, é indicativo de que você tem ligação dupla. Então, lembrando, igual o número de elétrons com o número de Clarke, a regra de octeto é mantida. Quando o número é maior de elétrons em relação ao número de Clarke, você vai ter indicativo de camada de valência estendida. E quando você tem menor o número de elétrons em relação ao número de Clarke, você vai ter ligações múltiplas. Eu tenho 35, vamos verificar aqui, tá? Eu tenho 42 elétrons. Eu vou distribuir os elétrons e vou verificar que vai ter uma extensão aqui de número de elétrons aqui no flúor. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, 18, 24, 30. 6, 12, 18, 24, 30. Muito bem. 30, aí tem 30. 32, 34, 36, 38, 40. Ainda está faltando 2. Aonde vai ficar esses 2? Aqui. Vou colocar aqui, ó. Um aqui e outro aqui, ó. E agora você tem uma. Veja bem, o átomo central, vou contar quantos elétrons ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem que contar os elétrons que estão sendo compartilhados também. 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Vou contar de novo, ó. 2 aqui, 2 elétrons. Esses 2 elétrons, mais esses 2 elétrons, mais esses 2 elétrons, mais esses 2 elétrons e mais esses 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 elétrons. 12 elétrons. Vou contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 elétrons, né? Enquanto a gente viu que geralmente os elementos químicos tendem a atender a regra do octeto. Aqui não está atendendo, aqui o iodo ele tem uma capacidade de absorver maior número de elétrons. É uma molécula neutra, né? Vamos olhar aqui para ver se ela é uma molécula neutra. O IF5 é uma molécula neutra. Se ela não fosse neutra, eu vou fazer aqui, vou apagar, tá? Se fosse IF5 menos, por exemplo, não é, tá, gente? Mas eu estou falando só para mostrar. Aí a gente faria isso aqui, colocaria o colchete aqui e colocaria o menos aqui fora. Mas não é, então vamos tirar isso aqui.
Aí ele fala assim, isso aqui é uma molécula, nós construímos, aqui é a estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis. Aí é a estrutura de Lewis. E ele vai pedir para mim, usando a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, para prever a geometria dessa molécula. Daqui, tem dois, eu tirei uma molécula, né? Eram duas, eu deixei uma só, e que é o número estéreo. Bem, a primeira coisa, a geometria, para poder facilitar. Veja que você tem um par de elétrons isolado aqui, tá? Você tem 12, aqui 12 elétrons sendo compartilhados, mas tem 12 elétrons sendo compartilhados. Você tem 12 elétrons em torno do átomo central e tem um par de elétrons sozinho. Você tem um par de elétrons sozinho. Bem, se você... Eu vou desenhar aqui novamente, né? Iodo. E eu vou fazer os risquinhos, porque na verdade eu Meu filho, hein? Não, né, filho? Colocar aqui o iodo. E aí, eu vou colocar aqui os risquinhos indicando o par de elétrons. Todos os pares de elétrons que estão em torno do iodo aqui. Tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Veja só, olha, cada risquinho desse que equivale a um par de elétrons, dois elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. E o outro está aqui, ó. Agora eu preciso colocar o flúor. Eu preciso colocar o flúor agora. Flúor. E aí nós vamos olhar, tem a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Eu vou colocar o certo e depois eu falo o outro pensamento que poderia surgir. Vou colocar aqui o flúor. Vou colocar aqui o flúor. Vou colocar aqui o flúor. 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 Essa é a molécula. Né? Essa é a molécula. Você veja bem o seguinte: ela tem, né, uma estrutura. Você poderia ver esse par de elétrons sozinho aqui, ó. Esse par de elétrons sozinho, ele poderia muito bem estar aqui. E o flúor está aqui em cima. Aí é uma questão que a gente tem que pensar o seguinte. Olha só. Nós temos esses elétrons, a distância aqui entre os pares de elétrons é 90 graus. 90 graus. Se eu deixar esse par de elétrons aqui, se eu deixar ele aqui, o par de elétrons, e colocar o flúor aqui, o que acontece é que eu tenho um par de elétrons que tem outros 4 pares de elétrons 90 graus e um par de elétrons 180 graus, que é esse aqui. Se eu deixar esse flúor aqui e colocar o par de elétrons aqui, esse par de elétrons, ele está a 90 graus desse, a 90 graus desse, está a 90 graus desse. Ou seja, ele está a 90 graus de todos. Ou seja, entre essa estrutura que está aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar tudo. Eu não vou conseguir. Entre essa estrutura que eu estou mostrando e essa estrutura aqui, a melhor é esta do que esta. Vou repetir de novo. Nessa estrutura aqui, nessa estrutura,
você tem um par de elétrons que está aqui isolado. Ele faz ângulos de ligação de 90 graus com esse, com este, com esse e com esse átomo. Mas faz um de 180 graus. Isso já diminui a energia repulsiva de par de elétron não compartilhado com este par de elétron que está compartilhado. Isso diminui esse distanciamento. Se você deixasse essa situação, colocasse o flúor aqui e deixasse este par de elétrons dessa maneira, porque este par está a 90 desse, a 90 desse, a 90 desse e 180 desse. Só que, tudo bem, aí você vai, professor, aqui está 180 também. Pois é. Qual que é essa molécula? Tem que dar a geometria para essa molécula. Você consegue dar um nome para essa geometria dessa molécula? É muito ruim, você não consegue. Eu tenho que virar ela para você enxergar. Você tá entendendo? Porque senão você não consegue. Fica muito ruim para você ver a molécula. De fato, deixar aqui, realmente deixar aqui ou deixar aqui, não tem problema, porque ambos sempre vai ter uma de 180 graus. Aqui os 180 graus é esse átomo aqui, ó. Se eu deixar aqui, os 180 graus é esse aqui, ó. Mas aqui dá para você ver qual que é essa molécula. Eu tenho uma base aqui, vou desenhar aqui para vocês verem. Vou desenhar aqui para vocês verem. Eu tenho uma base aqui, ó, que é uma base quadrada. Tá aqui, ó, uma base quadrada. E depois eu fechando aqui, ó, eu tenho uma pirâmide aqui, ó. Tem uma pirâmide aqui. Deixa eu só fechar aqui, ó. Tem uma pirâmide. É uma pirâmide de base quadrada. Eu vou mostrar a molécula aqui para vocês. A molécula que eu estou falando. 3. Aqui. Vamos ver aqui. É essa molécula aqui, ó. Então, aqui, tanto faz. Não sei se vocês estão enxergando. Tanto faz se eu tirar esse flúor e colocar aqui. Tanto faz se eu pegar esse flúor e colocar aqui e esse par de elétrons ficar aqui, porque ela vai ser uma pirâmide de base quadrada. É que é só a dificuldade da gente enxergar. Porque se eu colocar esse flúor aqui, ó, fica difícil, fica mais complicado para a gente enxergar, porque em termos de repulsão é a mesma, tá? Tem um outro ângulo aqui de 80. Eu teria que pegar essa molécula e girar ela aqui para baixo para vocês verem isso que eu mostrei antes. Eu teria que jogar a molécula para cá, ó, para baixo, girar ela e ela ficaria com esses elétrons que estão aqui isolados, ficaria para cima, certo? Deixa eu colocar o iodo aqui. Vou girar. No que eu vou girar, você teria aqui, 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 aqui e aqui. Esse aqui é o iodo. Deixa eu colocar só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou colocar número aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Espera aí. 3, 1, 6. 6. Tirar esse número para não confundir a cabeça de vocês. 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2 e 1.
Eu sei que é difícil, mas para você enxergar essa essa pirâmide, olha, se eu tivesse aí, se eu usando esses números para vocês verem, o flúor, esses elétrons aqui, ó, isolados estariam aqui e os flúores ficariam aqui. O 4 tem flúor, esse aqui tem flúor, esse aqui tem flúor, e esse aqui tem flúor, e esse aqui tem flúor. Ou seja, aqui, do jeito que está aqui, ó, deixando o flúor aqui em cima, você não consegue ver que é uma pirâmide de base quadrada. Eu teria que fazer esse movimento, ou seja, puxando fazendo esse movimento para cá, você está entendendo? Aonde esse 1 vai ficar desse jeito, ou seja, eu estou fazendo um ângulo aqui, ó, de 90, descendo esse negócio, esse par de elétrons para cá, e esse 3 vai ficar dessa maneira, e no que esse 1 vem para cá, o 4, que é o contrário dele, vai ficar para cá, e o 3 já manda o 6 para cima, e aí isso aqui dá para você ver que eu tenho um quadrado aqui, e fecha aqui com uma pirâmide. Eu sei que não é fácil ver isso, por isso que antes de fazer esse desenho, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, antes de fazer tudo isso, é muito. Aliás, né, vamos deixar desse jeito. Né? Antes de fazer todos esses desenhos, todas essas coisas aqui, é melhor pega-se esse flúor, coloca esse flúor aqui onde está o 6, e quando eu faço isso, você já consegue, também não é tão fácil assim, né? Mas é um pouco mais fácil você verificar, do jeito que está aqui, que esses flúors que estão aqui fecham um quadrado e vão fazer e vão fechar essa pirâmide do jeito que estava aqui. Cadê eles? Respiraram aí? Tudo bem, gente? Bem, é, eles estão pedindo, escreva a estrutura de Lewis da carga formal. Vamos tentar verificar a carga formal desta molécula. Carga formal será igual ao número de elétrons, o total de elétrons da camada de valência. Então a gente vai fazer a carga formal do flúor. Carga formal do flúor, número de elétrons de valência. Vamos ver lá no flúor. Flúor, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. O iodo também, são 7. Então vem aqui. 7 elétrons menos, abre parênteses, número de elétrons livres no flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Mais, agora que eu não lembro se eu quero os sinais. Vou descobrir agora se eu inverti os sinais ou não. Total de elétrons compartilhados entre flúor e iodo. 2 elétrons. Só que aqui você tem que dividir esse número de elétrons compartilhados. Então, 2 dividido por 2 é 1. 6 mais 1 é 7. 7 menos 7, 0. E você pode fazer essa conta com qualquer flúor que vai dar igual. Carga formal do iodo. Você tem no iodo também 7 elétrons de valência. Número de elétrons livres. Aqui você tem 2 elétrons livres. Mais número de elétrons compartilhados. 2, 4, 6, 8, 10 elétrons, que vão ser divididos por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 mais 2, 10. 7 menos 10 dividido por 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 menos 7, 0. Então, a carga formal desse é igual a 0. A carga formal desse aqui é igual a 0. A carga formal desse aqui é igual a 0. A carga formal desse aqui é igual a 0. Também aqui a carga formal é igual a 0. E aqui também do iodo, carga formal é igual a 0. Ele perguntou mais uma coisinha aqui.
Dê a carga formal, já demos. Preveja a forma geométrica das moléculas, já prevemos, só que eu não escrevi. Forma geométrica igual a pirâmide de base quadrada. Informando o número estérico. Número estérico é o seguinte: é o número. Quando você tem átomos centrais, número estérico é o número de átomos que está em torno dele. Ou, melhor dizendo, número de pares de elétrons em torno do átomo central. Vamos verificar aqui também essa informação. Tá aqui, ó. Átomos estéricos. Não é esse. Ah, tá logo aqui embaixo. Aqui, ó. O que é número estérico? Para átomos centrais que não formam ligações múltiplas, o número estérico é o número total de pares eletrônicos ao redor do átomo. De pares eletrônicos. O de átomos é quando você tem ligações múltiplas. Átomos centrais com ligações múltiplas, o número estérico de um átomo é definido como a soma do número de átomos ligados a ele, mais o número de pares isolados. No nosso caso, não tem ligações múltiplas, são ligações simples. Então, nós vamos contar o número de pares de elétrons ao redor dele. Número de pares de elétrons ao redor aqui dele. 2, 4, 6. Desculpe. Número de elétrons são 12 elétrons. Agora, número de pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número estérico igual a 6. Então, assim, relembrando, nós fizemos aqui, primeiro, para fazer a estrutura de Lewis, nós fizemos a distribuição de elétrons. Achamos o número de elétrons de valência e depois verificamos pela fórmula da molécula quantos elétrons tinham para serem distribuídos. Porque eu vou pegar o número de elétrons de valência vezes o número de átomos. Eu tenho 5 átomos de flúor, 7 elétrons de valência, eu multiplico 7 vezes 5, vai dar 35 elétrons. O iodo, nós temos 7 elétrons de valência, só que eu tenho um átomo só. 7 elétrons de valência vezes um átomo são 7 elétrons, e o total de 35 mais 7 elétrons vai dar 42 elétrons. Depois a gente vai calcular o número de Clark. 6Y mais 2. Y é o número de átomos menos de hidrogênio. 6 vezes 2, na verdade 6 vezes 6, porque eu tenho 6 átomos, aqui não tem átomo de hidrogênio. 6 vezes 6, 36 mais 2, 38 átomos. Ou 32, que é o número que não são átomos, né? São 32, são 38. Aí você vai comparar o número de elétrons com o número de Clark. O número de Clark, aqui que eu não coloquei, é igual a 38. Então, por isso que eu errei, não sei se foi a Clarice que me falou para mim, não sei quem que me chamou a atenção, por isso que eu errei, porque eu não tinha colocado o número. O número de elétrons é 42, que é muito maior do que o número de Clark, que é 38. Quando isso acontece, isso é indicativo de que existe a camada de valência estendida. Quando esses números são iguais, significa que a regra do octeto está valendo. E quando o número de elétrons é menor do que o número de Clark, significa que você tem uma indicação de multiplicidade, ou seja, de ligações múltiplas. Bem, a gente está sabendo que vai ter que ter um número de elétrons maior aqui no átomo central. Significa que não vai seguir a regra do octeto. Se você contar o número de elétrons aqui em torno do átomo de iodo, você vai ver que eu tenho 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Se você quiser, pode ser esses dois aqui. São 10 elétrons e mais um par de elétrons isolado. 12 elétrons. Que é essa situação aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. Só que um par está livre, os outros estão compartilhando com o flúor. A carga formal, bem, essa estrutura aqui é uma estrutura
de uma geometria do tipo pirâmide de base quadrada, porque você desenha um quadrado aqui e puxa aqui as pontas desse quadrado, você vai fazer uma pirâmide. E a carga formal nós calculamos dessa maneira, pega o número de elétrons da camada de valência menos o número de elétrons que são livres. Aqui no flúor eu tenho 6 elétrons livres, mais o número de elétrons compartilhados, que são 2, dividido por 2, idem para o iodo. E o número estérico equivaleria ao número, para essa situação que não tem ligação múltipla, número de pares de elétrons em torno do átomo central. Se fosse nós tivéssemos ligações múltiplas, aí nós iríamos contar o número de átomos que estivesse em torno do átomo central, mais o número de elétrons livres. Tudo bem, gente? Conseguiram? Eu estou relembrando para a prova aí. É da prova isso. Acharam difícil aí? Não, né? Olha só, eu queria pedir para vocês, deixa eu ver, eu queria fazer mais um exercício, se vocês me permitem. Deixa eu ver esse exercício da prova aqui. Eu acho que esse exercício não é difícil, não. Esse 3, vamos ver aqui. É o de orbitais híbridos. A gente já tem a distribuição deles. E aí a gente vai embora. Posso fazer esse exercício 3? Para poder a gente vai embora? Depois a gente termina isso daí na aula que vem? Posso? Fazer mais um exercício só e a gente vai embora. Aqui ele está fazendo o seguinte. Preveja os tipos de orbitais híbridos utilizados nas ligações do átomo central, os ângulos de ligação e a geometria. Desenhe a molécula ICl2-. Mostre como se dá o processo de hibridização e quais orbitais foram hibridizados. Nossa, como eu fui mal, né? Misericórdia. Vou pegar lá do exercício anterior que a gente já tem do flúor e do iodo, que são semelhantes. Vou pegar isso daqui. Isso daqui também. Aqui. Tira isso. Vamos ver o cloro. Fazer distribuição para checar. 17 o cloro. 17. Então o cloro tem 17. Um S2. Um S2, S2P6. 3S2. 3P6. 10. 4S2. 10. Aqui tem 20. Não tem esse. E vai terminar aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 17. Isso. Tá aqui. Tá aqui. Nós vamos fazer e trabalhar com esta molécula. 2 menos. Aqui vai ficar para baixo. Essa aqui fica assim. Então a gente está trabalhando com essa molécula. ICl2 menos. É um íon. Né? É um composto iônico. Bem, vamos calcular. Porque é o seguinte, ele está querendo que a gente preveja os tipos de orbitais híbridos utilizados nas ligações do átomo central. Vamos lá pensar o seguinte. No átomo central, eu tenho 7 elétrons. 7 elétrons. Então, Não, desculpe. Quem é o átomo central aqui é o iodo, não o cloro. Precisamos primeiro achar quem que é o átomo central. O iodo será o átomo
central. O iodo sendo o átomo central, a gente olhando aqui, quem que é a camada de valência é a camada 5. Né? Camada 5. E são 7 elétrons na camada de valência. Muito bem. 7 elétrons significa o seguinte. Vou colocar aqui, hein, o iodo. A camada de valência do iodo. Você tem um orbital S, 3 orbitais P. Então você tem aqui um orbital 5s2 e aqui você tem o 5p5. Aí nós vamos distribuir os elétrons. Vamos distribuir os elétrons. Eu sei que é meia seta aqui, mas eu vou colocar para ficar mais fácil uma seta inteira aqui, tá? Aqui você tem um elétron. Aqui você tem outro elétron. Aqui você tem um 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 elétron. E aqui você tem outro elétron. Deixa eu deletar esse negócio e fazer igual, né, o raciocínio, porque um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. Depois você tem um outro elétron aqui. Aí você tem um outro aqui. E é isso. 5 elétrons. 2 elétrons aqui, 5 elétrons aqui. Pergunta: quantas ligações o iodo poderia fazer se você tivesse essa situação aqui só? Veja, o iodo precisa se ligar a 2 átomos. A 2 átomos, lembrando que ele tem... Bem, primeiro, você tem um composto iônico. Nós precisamos... Está faltando... Tem um equívoco aqui, ó. Um equívoco. Nós precisamos aqui levar em consideração que tem mais elétrons aqui, ó. Tem um equívoco aqui. Ó, tem uma carga negativa. Mais um elétron que estava sozinho. Tem que levar em consideração esse elétron que estava sozinho. Se eu levar em consideração esse elétron que estava sozinho, não são 42 elétrons, são 43 elétrons. 43 elétrons, tá? Porque depois vai ser importante isso, depois, esses 43 elétrons. Pois é. Nessa situação, ele precisa fazer... Oi? Alguém vai... Os 42 elétrons era da outra conta, do flúor e do iodo. Ah, é. Tem que recalcular de novo. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma. Lamentável, aliás. Né? 2 átomos de cloro. 14 elétrons. 7 elétrons vezes um átomo de iodo. 14. 7. 12 elétrons. 22 elétrons. É isso? Deixa eu ver. 14 mais 7 com mais 1, 22 elétrons. É isso. Agora, olhando para o átomo do jeito que nós estamos aqui, ó, ele está se ligando a 2 átomos. 2 átomos. Aqui ele não tem espaço para se ligar com 2 átomos. Ele tem espaço para se ligar com um átomo. Por que isso? Porque ele só tem um elétron aqui, ó, que ele poderia compartilhar com um outro. Tá vendo que tem um espaço vazio aqui. Então, desse jeito que está, não dá para ele poder
fazer uma ligação, ou seja, não dá para ele poder se ligar ao átomo de cloro. Não dá para poder fazer isso. Aí você veja o seguinte: como que a gente pode fazer então para poder permitir isso? Vou colocar aqui. Lembrando que na camada 5, você tem orbital D. A gente não está saindo da camada de valência. Eu tenho então aqui um orbital 5s. Aqui eu tenho o orbital 5p. E eu vou colocar e vou puxar aqui um orbital. Vou puxar, ou seja, vou levar em consideração um orbital 5d. Um só. E vou puxar esses elétrons. Vou puxar esse aqui. Ops. Pumba, meu. Aqui. Aqui. Um elétron aqui. Um elétron aqui. Um elétron aqui. Um elétron aqui. E um elétron aqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu faria muitas ligações, né? Não dá, não podemos fazer isso. Deixa eu ver se daria. Ah, dá sim. Dá sim. Por que que dá, gente? É isso daqui mesmo. Vou explicar para vocês. Veja, ele consegue fazer duas ligações e vai sobrar um elétron aqui, ó, que é justamente esse elétron negativo aqui, ó. É justamente esse negativo aqui. Vou repetir de novo. Nós puxamos um elétron, coloquei um. Você tem um elétron sozinho que não permite com que esse orbital, que não permite, desculpe, que o iodo faça duas ligações. Então eu vou promover um desses elétrons do orbital P aqui para um orbital D. Quando eu faço isso, eu vou liberar 3 elétrons para fazer a ligação. Aí você vai falar, não, mas eu tenho só 2 átomos. Por que ele me liberou 3 elétrons? É porque 2 elétrons serão compartilhados com 2 átomos de cloro e o terceiro é justamente essa carga negativa. Bem, esse caso aqui é um caso de uma hibridização sp3d. Por que é S? Porque eu estou usando um orbital S. Por que é o P3? Porque eu estou usando 3 orbitais P. E por que é o D? Porque eu estou usando um orbital D. Então, sp3d é esse tipo de hibridização. Preveja os tipos de orbitais híbridos utilizados nas ligações do lado central, os ângulos de ligação e a geometria para a molécula. Ângulos de ligação e geometria, nós vamos ter que fazer o cálculo de Clark. Vamos fazer aqui o cálculo de Clark para a gente poder pensar alguma coisa aqui. Bem, número de Clark. 6y mais 2. Você não tem espécies de hidrogênio, você tem 3 átomos. 3, 6 vezes 3 mais 2. 6, 12, 18, 19, 20. Nós calculamos aqui 22 elétrons
22 número de elétrons é igual a 22. Esse número em relação ao número de Clark, ele é muito maior do que o número de Clark, que é igual a 20. E isso daí é indicação de camada de valência estendida. Muito bem. Vou pegar o iodo, tem 22 elétrons. Eu tenho aqui o cloro e tenho aqui o cloro. Muito bem. Tem o cloro e aí eu vou distribuir os elétrons aqui, ó. Distribuir aqui. E aí falando que é estendido, né? Vou completar aqui a regra do quinteto dos átomos de cloro. Vou completar aqui também. Deixa eu ver quantos que já foram. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 22. Vamos verificar quantos átomos tem aqui, quantos elétrons tem aqui em torno do átomo de iodo. 2, 4, 6, 8, 10. Então tá certo, pelo menos em termos da expansão da camada de valência. Só que está faltando eu escrever isso aqui e colocar um sinal negativo aqui. Essa é a estrutura de Lewis. Ainda não está certo, porque a gente precisa... nós precisamos construir a molécula. Ele está perguntando para a gente dar a geometria. Né? Se você olhasse desse jeito, você ia falar que essa molécula é linear, do jeito que está aí. Você tá entendendo? Mas a gente não pode definir ela como sendo linear enquanto a gente não desenhar ela, em termos, considerando as energias repulsivas que existem entre os pares de elétrons. Né? Você veja o seguinte. Você pode desenhar essa molécula assim. Já vou acertar aí, tá? E colocar os átomos de cloro aqui. Só um minutinho, gente. Você poderia desenhar assim. E aqui você estaria com os pares de elétrons. Os 3 pares de elétrons não compartilhados com ângulos. Isso aqui são ângulos 120 graus. Tudo bem aí? Você também poderia desenhar assim. E claro que aqui estaria aqui o cochete aqui, né? Menos. Vou colocar aqui. É cochete, né, meu filho? Aí, veja. A geometria poderia ainda ser assim, ó. Vou colocar aqui o iodo. Nós poderíamos... Deixa eu colocar aqui. Nós poderíamos colocar um cloro aqui e um cloro aqui. Ó. Veja bem o seguinte, quando eu faço isso,
eu começo a ter um par de elétrons com energia repulsiva em termos de 90 graus em relação a esse, e de 90 graus em relação a esse e esse outro. Aqui você não tem energia repulsiva em torno de 90 graus, é tudo 120 graus. Aqui você teria de 120 graus entre esses dois, né? Deixa eu melhorar esse aqui, porque aqui tá parecendo que é 90 e não é não. São 120 aqui, ó. Certo? 120 graus aqui, ó. Esses daqui, entre este e esse. Mas entre esse e esse aqui, e esse aqui é 90. A repulsão entre esses pares de elétrons não compartilhados, todos eles é 120. Essa situação é mais estável do que essa. Muito mais estável. Eu poderia fazer ao contrário. Poderia pegar esses elétrons e colocar eles aqui, ó. Ainda assim, se eu coloco o cloro nessa região equatorial, o que que acontece? Mesmo assim, esse par de elétrons aqui, ó, ele está fazendo ângulo de 90 graus e também esse aqui com 90 graus. Ou seja, eu tenho uma energia repulsiva de 90 deste par e deste par com este par aqui. Então a melhor estrutura é essa. Agora eu posso... Olha só, por que você poderia falar, pô, professor, mas eu olhando aqui, eu já poderia falar que a energia, que ele tem uma geometria linear. Sim, mas eu preciso fazer essas suposições porque, por exemplo, agora eu sei que essa geometria é melhor do que essa. Mas se esta aqui fosse melhor do que essa geometria não é linear, essa geometria é angular. Esta é linear. Então, o correto aqui é realmente ela ter uma geometria linear, mas ela poderia ser angular. Ela não é porque energeticamente é desfavorável. Esta geometria é desfavorável energeticamente. Deixa eu ver o que mais que ele está pedindo aqui. Mostre como se dá o processo de hiberização e quais orbitais foram hiberizados. Então é isso. Então o que a gente fez aqui? Simplesmente fizemos a distribuição. Me perdoem aí que eu não tinha feito a conta correta. Obrigado. Não sei se foi o Patrício ou se foi quem que me chamou a atenção. Nós achamos o número de elétrons da camada de valência, multiplicamos pelo total de átomos. Achamos o total de elétrons da camada de valência, o que o átomo está dispondo para nós. Pegamos o átomo de iodo, que é um único, achamos o número de elétrons de valência e multiplicamos pelo número de átomos. E depois consideramos esse negativo, que é um elétron. Somamos ele e deu 22 elétrons. Muito bem. Depois a gente está considerando o átomo central, que é o iodo. O iodo tem essa distribuição eletrônica. Nessa distribuição eletrônica, o iodo só faria uma ligação. Nós passamos um desses elétrons para o orbital D da camada de valência, continua na camada de valência, assim. Liberamos 3 elétrons, dos quais 2 vão fazer ligação e um vai ficar sobrando, justamente esse que vai ficar sobrando, que vai dar a carga negativa. Depois nós comparamos o número de Clark, calculando aqui, que é 6y mais 2. Y é o número de átomos, desconsiderando o átomo de hidrogênio. 6 vezes 3 átomos, porque a gente tem 3 átomos se ligando, mais 2 dá 20. Esse número é menor do que o 22, então o 22 é maior do que o número de Clark. Quando isso acontece, é indicação de camada de valência estendida. Foi realmente estendida, porque nós temos 10 elétrons em torno do iodo. 10 elétrons em torno do iodo. Aí ele pede para a gente calcular a geometria. Para nós calcular a geometria. Ou melhor, para dar o nome da geometria. É isso que eu estou falando para vocês. Se a gente olhasse aqui essa geometria, a gente falaria que era linear. Você poderia até chutar isso. Eu ia pedir para você explicar, porque você tem que explicar. Quando você faz esse desenho, eu estou entendendo o que você está sabendo. Quando você não faz o desenho, eu não sei se você está sabendo, porque poderia ser essa situação aqui. Mas esta situação é pior, porque este elétron, este par de elétrons e este par de elétrons faz um ângulo de 90 graus em relação a este par de elétrons. Isso configura uma situação
de maior energia repulsiva do que esta em que os elétrons estão todos separados por 120 graus. E se fosse pedido para você calcular a carga formal, você poderia pedir a carga formal do cloro. É só você pegar o número de elétrons da camada de valência, que são 7, menos o número de elétrons livres, são 6, ó, 2, 4, 6 elétrons, mais o número de elétrons compartilhados, 2 elétrons dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, 1 mais 1 é 7, 7 menos 7, isso aqui é igual a 0. Se eu pegar a carga formal do iodo, do carga formal do iodo também, 7 elétrons menos número de elétrons livres, 2, 4, 6 elétrons, mais número de elétrons compartilhados, 2, 4 elétrons, dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 mais 2, 8. 7 menos 8, menos 1. A carga formal desse outro cloro é idêntico a esse aqui, ó. 7 menos 6, são 6 elétrons livres, 2. Olha, a carga formal, esse menos do Cl2 menos, está em cima do iodo. Então, assim, cadê vocês? Os resistentes, né? Obrigado, viu, Demian? Você ter escrito aqui. Quando eu falo assim, gente, fala no ao vivo aí que fica mais. Senão eu vou fazer errado, pois eu. Sobreviventes. Olha só, nós fizemos alguns exercícios importantes hoje. Nós fizemos exercícios de cálculos de molaridade, ou seja, de cálculos de mols, determinamos fórmulas moleculares, fórmulas mínimas, e, enfim, trabalhamos com uma química junto com matemática. Eu considero que não são tão difíceis assim, eu não sei na visão de vocês, mas se vocês têm dificuldade, dá uma olhadinha depois na aula de novo e pode perguntar, a gente pode tirar dúvida. Depois a gente fez uma revisão aqui hoje, uma revisão. A gente calculou o número de átomos e íons dentro do retículo cristalino e nós desenhamos a estrutura de Lewis, relembrando o número de Clark, relembrando a distribuição eletrônica, relembrando aquelas regras. Você vê que tem que estudar, porque se a gente ficar só no remember, a gente não lembra. E depois a gente vê essa questão de geometria, que a gente tem que olhar e tem que estudar e saber que as repulsões de pares de elétrons não compartilhados com outros pares de elétrons não compartilhados é muito maior do que se você ficar comparando as energias repulsivas de pares de elétrons não compartilhados com outros pares que sejam compartilhados, né? E aí, depois disso, a gente ainda falou sobre número estérico. Número estérico, veja, não confunda número de coordenação, que também a gente falou, com o número estérico. Número de coordenação é o número de átomos, ou de íons, ou de contraíons. Número de coordenação é o número de contraíons que estão em torno de um íon. Isso a gente viu no primeiro exercício, hoje da prova. Número estérico é o número de pares de elétrons em torno de um átomo central, desde que você não tenha ligações duplas, ou triplas, ou múltiplas. Quando você tem ligações múltiplas, aí será o número de átomos em torno desse átomo central mais o número de pares de elétrons livres. Ela vai continuar semana que vem, né? Aí na próxima será a prova. E aí eu vou começar a última parte da disciplina. Tudo bem, gente? Espero que não tenha sido tão cansativo assim. Graças a Deus, sextou, meus filhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, pode ficar aqui, tá, gente? Que eu posso tirar dúvida de vocês. Boa noite para vocês. Bom descanso. Falou, sextou. Para vocês e para mim também. Eu tenho certeza que vocês começaram cedo, eu também comecei com vocês. Bom final de semana. Boa noite. Ô, fique esperto, hein, Demian, que eu vou colocar você lá no grupo, hein? E vai ser esse final de semana. Falou, gente. Bom descanso pra vocês aí.
Qualquer dúvida, tamo às ordens aqui. O pessoal tá fugindo, né? Falou, Demian. Vou tentar marcar uma reunião com vocês semana que vem ou na outra. Aí eu vou marcar para fazer uma apresentação para vocês. Legal, professor. Obrigadão, viu? Falou. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, até mais. Bom descanso. E aí, Guilherme? Vamos tomar uma cerveja. Guilherme, você tá com alguma dúvida? Guilherme? Bom final de semana, Guilherme. Se pode tiver dúvida, você pode entrar em contato, tá bom? Abraço pra vocês. Estamos encerrando. Bom descanso a todos, hein? Aô! Você tá com alguma dúvida, Guilherme? Se quiser, nós conversamos. É, não deixa passar muito tempo não, Guilherme, senão fica ruim, você tá entendendo? Aproveita que tem um tempo aí pra você estudar que vai ter prova. Não deixa passar muito tempo não, senão fica ruim. Bom descanso pra você, bom final de semana aí. Falou, abraço. Isso aí, finalizando agora.